Shalom Lahem, paz e prosperidade em tudo. Assim o mestre dizia quando saudava os seus. Trintab Compensador com mais um videozinho aí. Uma palavrinha rema, né? Pra você. Não sei se vai ser rema pra todos, tomara que seja. Mas eu sei que pra muitos aí vai ser uma palavra rema aí pra vida. Eu espero que vocês sejam ricamente abençoados aí com essa mensagem rápida. Então, tô aqui pensando na palavra medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu fico pensando lá em Gênesis, desde Gênesis, né? Adão e Eva, primeira vez que a Bíblia relata medo é quando Adão e Eva peca contra o Senhor. E por medo e vergonha, né? O medo de Deus ver e a vergonha fez com que eles se escondessem. E aquilo não resolveu o problema deles não, porque Deus ele acha. Não adianta você esconder de Deus não, porque ele te acha. E você aprende na palavra de Deus que o propósito e a vontade de Deus é a gente encarar os nossos medos. Ontem mesmo, anteontem à noite, eu cometi uma falha lá na empresa que eu trabalho. E eu fiquei com medo, confesso. A princípio, primeiro ponto é ficar com medo. Nossa, esse trem vai dar merda. Como diz os meus primos lá de Varginha. Esse trem vai dar merda. E no medo, eu fiquei pensando em opções para resolver aquele problema. Isso é normal. Quando você tem um problema, tem algo que te gera medo, você começa a fazer o cérebro tentar descobrir a melhor forma de resolver aquele medo. E normalmente a gente tenta o lado mais fácil. Na verdade, isso aí tá normal no ser humano. O meio que menos te expõe, que você menos passa vergonha, né? Nossa, que vergonha, um erro tão bobo, erro de novato, um erro de pessoa que não tem experiência aqui. Pô, eu conheço ali o setor desde a época da pandemia. A pandemia começou no mês, se eu não me engano, no outro mês eu já estava lá. E por medo, eu pensei na opção de calar, né? Vou me calar, deixa eu ver o que vai acontecer. Se der ruim, eu posso fazer isso ou isso ou isso. E à medida que o tempo foi passando, nós que somos cristãos, nosso primeiro comportamento é natural da carne. Mas à medida que a gente vai meditando naquele acontecimento, você também lembra que você tem um Deus e você tem um testemunho a zelar. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu já vou entrar em contato com o meu supervisor e já contar para ele a bagaceira toda, do jeito que foi, sem mentir, sem desviar. Aí eu peguei um áudio, era muito cedo, mandei um áudio para ele, contando a paçoca toda. Falei assim, eu tô enrolado, mas tá dito e feito. Falei com a pessoa que levou o prejuízo por causa da minha escolha errada lá. Ele entendeu mais ou menos, depois eu desço aí para conversar. Eu falei assim, vai descer para conversar, esse trem vai estreito, medo. Eu com medo de novo. Aí ele desceu muito gentil, muito educado. O que aconteceu, seu Claudixon? Ó, vou te falar a verdade, a real. Ó, vacilei, isso, a culpa foi minha. Se tiver algum ônus financeiro, você pode mandar no meu peito aí. Quinto dia útil tá na sua conta, só mandar o valor e o Pix. Ele, não, nada disso não. Fica tranquilo, tá resolvido, você já tá falando que isso não vai repetir, não vai acontecer. Isso nem tem jeito, foi assim, uma sequência de falhas que gerou isso. É até difícil para acontecer isso de novo. Mas não vai acontecer porque a partir de hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Ele, então tá, Claudio, muito obrigado, e foi embora. Eu fui lá, paguei a mensagem do zelador, porque estava resolvido já. Agora você imagina se por medo eu decidisse não contar a verdade. Qualquer opção de não contar a verdade ia gerar dúvidas. Essa dúvida, com certeza, ia fazer com que ele conversasse com o supervisor dos supervisores, o gerente, o dono, enfim. No final ia dar um tumulto que provavelmente eu perdi até o meu emprego. Numa crise dessa. E o que eu estou querendo passar para você?
por mais medo que você tenha, até de algum erro que você cometeu na vida, tem medo de encarar ele não, vai pra cima com tudo. Essa é a vontade de Deus, que você encare os seus medos. Você vê aí Abrão, ele nem era Abraão ainda, né? Ele vai num reino distante, tão distante, e ali o rei fala assim, quem que é essa gata aí do seu lado, mané? Ou, por medo, em vez de ele falar minha esposa, subentende-se que aquele rei ia respeitar. Mas ele teve medo daquele rei matar, mandar assassinar ele para ficar com a esposa dele, que era muito bonita, Sarai. Ele chamava Abrão e ela chamava Sarai. Depois que eles venceram o medo, ele passou a ser Abraão e ela Sara. O medo fez com que Deus de madrugada pegasse esse rei, meu filho. Eu acredito que o mesmo nível de medo que Abrão sentiu, Deus pôs esse rei para sentir também. E o rei, assim, invocado com Abrão, por que você mentiu para mim? Por que você fez isso? Mas ela era irmã dele mesmo, mas ele tinha que falar que era esposa. Era irmã e esposa. A prioridade ele falar que era esposa. Era costume na época, não tinha disso não. Casava com prima, era um trem de doido lá, aquele povo. Medo. Nós não podemos ter medo. Olha para você ver Moisés. Moisés, ele vai defender um irmão dele, judeu, e mata um egípcio. Aqui, a pior coisa que tem é você pecar na frente de crente. Você peca na frente de crente, depois você tem que trocar de igreja, você tem que mudar até de bairro onde você mora, porque você não tem mais paz não. Onde você vai, aquele ali é o fulano que você viu fazendo isso, aquele é o ciclano que fez aquilo, você tem que vazar. Porque eu nunca vi mais usado por Satanás para acusar os outros igual os próprios irmãos. Da mesma forma foi aqueles hebreus lá, todo mundo olhava para Moisés, assassínio. Pô, ele estava querendo defender os dele, como a força dele era bruta, né, muito forte. Creio que ele nunca tinha brigado de verdade na vida, só treinamento militar. Ele acaba matando, a gente entende que é sem querer, e ele foi acusado pelos irmãos, teve que vazar. Aí vai Deus chamar ele na sarça ardente. Cara, é lindo, né? Ele teve medo dos irmãos, vergonha, mas não teve medo de Deus, da sarça ardente. Deus, ele fala, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está querendo pisar aqui já está chegando junto aí, é santa, Zé. Ele foi e conversou com Deus, não teve medo de Deus. Olha pra você ver que coisa linda, tem gente que tem medo de aproximar de Deus. Moisés teve mais medo de aproximar dos irmãos do que de Deus. Enfim, Deus dá uma missão para ele, no qual ele era gago, por medo de voltar a olhar nos olhos dos irmãos dele, de ter que afrontar aquele problema do passado. Quero dizer para você, se você tiver medo de resolver o seu problema hoje, lá no futuro você vai ter que resolver ele, vai ficar pior. Agora o trem tá quente. O meu pai falava o seguinte: filho, fica vermelho um dia só e resolve, é melhor do que você ficar o resto do ano amarelo. É um conselho bom do seu Gilberto. Então, se você tem um problema para resolver, se você ficar com medo e travar de resolver ele agora, você nunca vai se perdoar. Eu era novinho, eu passei uma situação com a minha irmãzinha, Domênica, e era muito novo. Eu até entendo isso hoje, mais velho, né? Eu até entendo isso. Mas por medo, eu não resolvi da forma que, como homem, eu acho que tem que resolver. Eu nunca esqueço daquilo. Só que tem um problema, eu não consigo voltar atrás para resolver. Mas Deus, Ele colocou outras situações para eu poder vencer e esquecer desse medo, no qual eu passei e vencer isso daí, para eu poder ter paz. Senão eu nunca ia ter paz por aquela falta de atitude que eu tive no passado. Então, meus queridos, para de ter medo de resolver os seus problemas. As pessoas, elas procuram sempre o jeito mais fácil. Olha aí, se eu tivesse mentido, eu estava até agora pensando, não, vou perder emprego. Eu estava tendo que dar satisfação para um, para outro. Ia ser um transtorno de uns 2, 3 dias. Fora, depois, o medo de perder emprego por causa disso. Você ficar sempre
E eu ficar sempre na dúvida se aquilo ia gerar o desemprego para mim no próximo mês ou no outro. Cara, eu vejo hoje, eu quero dar um exemplo das mulheres que estão desistindo dos seus casamentos. Tá demais, gente. Eu tô encontrando com uma amiga aqui, outra ali. E aí, benção, como é que tá? E a cada história que só Jesus. Cadê aquelas mulheres que não tinham medo de lutar pelo marido, que não tinha medo de lutar pelo casamento, que não tinha medo de lutar pelos filhos nas drogas? Cara, deixa eu te dar um exemplo da minha casa também, minha família. Minha mamãe se converteu, meu pai era alcoólatra, trabalhador, trabalhava muito, não deixava faltar nada em casa. Todo o almoço a gente tinha opção, peixe, frango, ou carne de boi, carne de porco, muito próximo da gente, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Mas ele era ímpio, bebia muito. E ele proibia minha mãe de devolver o dinheiro, que ele dava dinheiro para ela comprar as coisas, daquilo minha mãe tirava 10% e devolvia ao Senhor. Meu pai brigava, falava que ela estava proibida de dar dinheiro dele para o pastor, enfim, era uma guerra. Fora as palavras pesadas, né, que ele dava no momento de discussão. Tô trocando meu fone de ouvido aqui. Segura aí, gente. Ao vivo é assim mesmo. No momento de discussão, as palavras que doíam no coração da minha mamãe, que ele era muito grosso, muito estúpido. E o que a minha mãe fez? Começou a frequentar, primeiro passo, começou a frequentar o ciclo de oração e lutar pela salvação e conversão do meu pai. Algo que parecia impossível. Ele tinha uma antipatia de evangélico, do cristianismo, que você não tem ideia. Acho que ele entrou na igreja católica só para fazer casamento na vida dele. Evangélica, muito menos. E ela, no ciclo de oração, começou a orar e interceder por ele. Segundo passo, ela teve uma direção, olha só para você ver. Ela pegou um paninho quadradinho, antigamente era muito normal se fazer algumas campanhas nas igrejas, e dar um lencinho com o nome daquela campanha. Campanha disso, aí tá lá, mandava fabricar um lenço daquela campanha. Ela pegou esse lenço, lavou ele direitinho e embebedou em mirra. Antigamente a mirra não era perfume igual aqui não, a mirra ardia. Você ungia as pessoas, não queimava só no espiritual não, queimava no físico também, queimava, era pura a mirra. E ela embebedou aquele pano na mirra e colocava debaixo da língua. Quando meu pai chegava bêbado para brigar com ela, ela pegava lá aquele pano cheio de mirra, ó, debaixo da língua. Aí ele, Dona Heloísa, isso, aquilo outro, e blá, blá, blá. E ela, quando ela pensava em responder, a língua dela mexia, chegava a queimar a língua dela já ficava adormecida. Se ela mexesse mais, ia dar até ânsia de vômito. Aí ela lembrava que estava com a mirra e ficava quieta. Eu disse, não vai falar nada não, ela. Aí ela aprendeu a não responder ele nas brigas. Ela tinha dificuldade de não responder, porque tem coisas que são absurdas, né? O homem, na hora que está com raiva, misericórdia desses homens, falam umas coisas bestalhadas que não tem nada a ver. Então a mulher não aguenta não, responder mesmo. Então, para ela não responder, ela colocou esse lenço de mirra debaixo da língua. E segunda estratégia que Deus deu para ela é pegar o óleo de unção e pingar no filtro de água, porque no outro dia meu pai era uma ressaca do inferno e ele bebia muita água lá do filtro, gostava de beber água no filtro de barro. Ele começou a beber e olha só, era um pingo, dois, né? Nada exagerado não, mas o diabo sentia, ele tem uma coisa errada nessa água aí. Não tem não, é porque eu lavei o filtro. E não sei o que, inventava, falava, contornava aquela situação. Enfim, hoje eu não tenho mais meu papai, não tenho mais a minha mamãe, eu não sei o exemplo deles. Mas, para a honra e glória do Senhor, meu pai se tornou pastor, homem de Deus. O velório dele, o enterro, foi a coisa mais linda que eu me lembro na vida de enterro. Teve chofar, teve um bicho, primos da águia, voando no momento que tocava o chofar quando fomos enterrar ele. Parecia assim, coisa, tudo que ele gostava. Ele se chamava de Gilberto Águia. Então assim, parece que até a natureza conspirou a favor dele para ter um velório bonito. Mas enfim,
lutou pelo casamento. Hoje, as pessoas não estão lutando pelo emprego, não estão lutando pelo casamento, não estão lutando, estão com preguiça, falta de amor, falta de fé, medo de resolver problemas. Você só vai ser vitorioso se você encarar o problema. Não tem guerreiro que não luta, não, é guerreiro sem luta. É homem de Deus sem necessidades de lutar contra aquilo que te impulsiona para a eternidade em Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra para você hoje. Até Jesus, ele teve os seus momentos de dificuldade, mas ele decidiu vencer o medo. Lá no monte, ele orou, ele suava gotas de sangue, né, nos poros dele. E ele falou: Senhor, passa de mim esse cálice. Medo de passar por aquilo ali, gente. Ninguém quer passar por aquilo mesmo, não. Mas ele falou: mas que se cumpra a sua vontade. Em nome de Jesus, quero profetizar na sua vida que a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai encarar os seus medos. Eu vou te falar, tá? As coisas estão tão difíceis que até as mulheres pastoras, ao invés de ministrar no coração da irmã que está com dificuldade no casamento, até elas estão falando: casamento tóxico, tóxico. Parece o diabo falando da boca, o Satanás, tóxico. Hoje está assim, tóxico. Tóxico é o marido chegar e meter a borrachada no focinho da esposa. Tóxico é a esposa ameaçar com faca. Deus, mulher é muito louca também. Com faca o marido. Tóxico é o marido tá devendo a boca de fumo e o pessoal cobrando, correndo. Quando um relacionamento te faz você e seus filhos correr risco de vida, aí é um casamento tóxico. Vaza. Agora, essas pressões emocionais, você é frouxo, covarde para não conseguir encarar. Tem um amigo meu que fala assim, ó: tempos difíceis formam homens fortes. Homens fortes forjam tempos fáceis. Tempos fáceis faz nascerem homens frouxos. Que essa palavra homens seja para todo mundo, homem e mulher. Deixa de ser frouxo, deixa de ser frouxa. Vamos lutar pelo nosso casamento, pelo nosso filho, pelo nosso emprego, pela nossa paz, pela nossa casa, pelo nosso direito. Até você como brasileiro, vamos lutar, gente. O povo está frouxo. Em nome de Jesus, que hoje você já comece a trabalhar no seu coração para que a sua forma de pensar e viver seja com mais ousadia e intrepidez. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus para encarar os seus problemas. Normalmente meus vídeos são 5, 10 minutos. Hoje está sendo o dobro, mas achei importante deixar essa mensagem aí, porque nós estamos realmente precisamos de homens e mulheres de atitude. A mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com suas próprias mãos. Eu não vejo esse versículo para nenhum homem, não. Para mulher. Tem gente que fala assim: não, mas está no pé da mulher. Gente, o mistério da vitória na sua família está na mulher. A mulher impulsiona o homem para querer trabalhar. Que homem que não vai querer ter um bom emprego para poder ter uma mulher bonita, cabelo bonito em casa, que ela espera ele, ter uma janta. O homem, ele tem que amar a mulher, porque o homem que não ama a mulher também está quebrando os princípios. Assim como Cristo amou a igreja, que deu sua própria vida. E a mulher servir com o seu melhor o seu esposo. Não se trata essa mensagem só de casamento, mas está um déficit de amigos que eu estou encontrando das antigas, que está tudo divorciado, que eu achei melhor frisar isso nessa mensagem, mas essa mensagem em geral, todas as áreas da sua vida. Não tenha medo de resolver problemas, não vá para o lado mais fácil. Sempre mais fácil dá errado, depois tem problema, depois tem que resolver, emendar lá na frente, ou desfazer tudo e fazer tudo direito. Então, já faça direito, já encare seus medos, resolva o problema com sinceridade, com a verdade. Um abraço, Deus abençoe vocês, Trinteb.